Da fé e da oração. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu vou fazer umas considerações a respeito de Deus, antes de a gente penetrar nesse mundo maravilhoso, que é conhecido por todos, mas às vezes questionado e não enraizado. Há um pensamento popular que diz que pouco importa se você acredita ou não acredita em Deus. Isso é indiferente. O importante é que Deus sempre acredita em nós. Nós querendo ou não querendo acreditar nele. Tantas vezes outros pensamento popular a gente escuta. Se Deus quiser, ou também foi a vontade de Deus. Quantas vezes oramos ao Pai, o Pai Nosso? E na oração do Pai Nosso, a gente faz e fala que seja feita a tua vontade e não a nossa. Mas, no fundo, a gente quer que a vontade dele seja igual à nossa. E se discordamos, a gente passa, às vezes, quando a gente não tem uma fé enraizada, a gente passa a dizer assim, não acredito mais em Deus. Deus não me ouve mesmo. Porque às vezes o que nós queremos não está em concordância com o que Deus quer para nós. Mas é porque nós somos pequeninos e o que Deus quer é sempre o melhor para nós. Porque senão a gente não poderia acreditar num ser maravilhoso, numa energia maravilhosa, que quer o melhor para nós, porque nós somos os seus filhos. Porque Ele vê tudo, sabe tudo, então Ele sabe o nosso futuro. E às vezes o que não está acontecendo o que nós pedimos, porque nós não sabemos nem pedir, nem orar, não é o que nós precisamos no momento. E às vezes ele dizendo não, lá no futuro nós vamos dizer mesmo, aquilo lá não era hora de acontecer. Muita gente diz isso, deixei de crer em Deus, eu acho que não existe mesmo Deus. Então a gente pode não conseguir provar a existência de Deus, ou ainda compreender a essência de Deus, porque a gente é muito ignorante ainda, mas a gente tem que acreditar em Deus pelas obras que tem na natureza feita por Deus. Então, ciscos, matérias que estão soltas no universo se juntam e formam um planeta. Existem milhões de astros, eles estão assim vibrando, eles estão bailando no oceano cósmico, planetas, galáxias, nebulosas. Então tudo isso está girando, mas eles estão assim harmônicos, eles têm um equilíbrio entre um e o outro. Eles são regidos, eles têm um tempo e tudo acontece em perfeita harmonia, como se fosse um relógio. Isso é obra de uma inteligência superior, de alguém de algo que está muito acima de nós. E ele governa de onde que ele está todos os fluidos que existem na natureza. E no planeta Terra, o ser que é encarnado aqui, ele tem assim um presente, ele ganha assim, algo maravilhoso, que é o corpo físico. E nesse corpo físico que nós recebemos de presente de Deus, que chega esse ser através de nós da intimidade da mulher, através de um ovo. E esse ovo, quando chega na fase adulta, ele tem 60 trilhões de células. Gente, 300 trilhões de células. E essas células, cada uma sabe a sua função. E forma um organismo com órgãos complexos. O nosso cérebro tem
70 bilhões de neurônios só no nosso cérebro. E existe 170 mil quilômetros que o sangue percorre no interior das nossas veias, artérias e vasos. Tudo isso para levar alimento e irrigação para todo o nosso ser. Então veja a complexidade que é um ser humano, um só. Eu descrevi um ser humano só. Então, na presença dessa galáxia enorme, desses astros, desses planetas girando em conformidade um com os outros, livres no universo, tudo isso é comandado por uma inteligência superior. Essa inteligência é Deus, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos iluminando, porque nós fazemos parte desses fluidos, desse mundo que é controlado por Deus. Então, se nós desejamos atravessar uma rua e vamos atravessar longe do semáforo, quando nós vamos atravessar a rua e vem vindo um carro, nós olhamos para o carro, o nosso cérebro, em frações de segundo, de milésimo de segundo, ele calcula a distância que está o carro, o quanto nós podemos andar, a distância que é a rua que nós vamos atravessar, e nós já percebemos se nós vamos conseguir atravessar a rua antes que esse carro se aproxime, ou se nós temos que parar e esperar o carro passar. Isso tudo acontece em frações de segundo, milésimos de segundo. Ele é maravilhoso, essa energia. Então, através dessa energia, nós temos que crer que não existe erro, não existe nenhum erro no universo. Tudo funciona de acordo com Deus. E se às vezes as coisas não acontecem do jeito que nós programamos, é porque nós erramos em alguma coisa. Ele nos deu a liberdade e nós confundimos essa liberdade e não a usamos de acordo com as leis do universo, a lei de amor que rege o nosso universo. E em conformidade com isso, se alguma coisa sai fora disso, acontecem os danos no nosso corpo, no nosso planeta e na nossa energia. E o que fazer para nós estarmos de acordo com tudo isso, com esse mundo maravilhoso? Nós temos que ser regidos e estar em pensamento em conformidade com essa energia. Se nós estivermos com o nosso pensamento no bem e no bom e no belo, e nós entramos em sintonia com essa inteligência superior que é Deus. Porque no universo não existem espaços. Não existe espaço vazio. Aqui tudo é preenchido. Então eu estou conectado ao seu Elias, a vocês, a todo o universo. E se alguma coisa acontece lá no Japão, mesmo que seja do voo de uma borboleta, nós aqui vamos sentir as consequências. E nós estamos interligados como todos nós fôssemos um ser maior. Como se a gente tivesse um cordãozinho preso em todos nós. Então, cada um é responsável pelo planeta e pelo universo. E com isso, nós vamos entrar agora. E como que nós fazemos tudo isso? Viver no belo e no bem. Nós temos que ter muita fé, acreditar em tudo isso que eu falei agora, e viver em conformidade com Deus, como se nós ficássemos de manhã até a noite 24 horas em oração. Em oração quer dizer pensar no bem, não é ficar orando o dia inteiro. Então, a fé, ela tem que ser enraizada profundamente em nós. Não pode ser uma fé superficial, com raízes pequenas. Senão fica que nem aquele, se Deus não concorda comigo, eu não acredito mais nele. Isso é não ter fé. Então, lá na época de Jesus, a fé tinha que ter coragem, muita coragem, porque eles enfrentavam fogueira, eles enfrentavam os leões para provar a sua fé. Hoje, o mundo está mais light, não é necessário tudo isso.
Mas Jesus quis falar isso. A gente não pode ser incrédulo. Ele falava isso para os discípulos dele. Tem a passagem da fé que remove montanhas, que um homem chegou perto dele e queria que ele curasse o seu filho, que ora se jogava no fogo, ora se jogava na água, e os discípulos dele não conseguiram afastar o demônio que se impunha nele. Daí Jesus falou: tragam esse menino, e mandou que o espírito, que o demônio, que naquela época o espírito que estava meio perdido, ele disse: se afaste, e o espírito se afastou. Daí Pedro e os outros discípulos vieram até ele e falaram: por quê que o Senhor consegue e a gente não conseguiu? Daí ele falou: até quando que eu tenho que falar, homens incrédulos de pouca fé? Se vocês realmente acreditassem que vocês iam fazer isso, vocês conseguiriam fazer isso. Se vocês tivessem a fé do tamanho da semente de uma mostarda, vocês tirariam uma montanha daqui e colocariam no outro lado, aqui. Mas vocês são incrédulos. Então, o que ele quis dizer com isso? Que nós não vamos remover uma montanha daqui e pôr para cá. Mas nós vamos, com isso, ele quis dizer no sentido moral, que nós conseguimos o que nós queremos, desde que nós sejamos íntegros, desejemos do fundo do coração, e com isso nós liberamos uma energia magnética que vai ativar os fluidos desse universo, dessa matéria universal, e com a nossa força, com a nossa fé e com essa ação magnética, nós podemos, através da nossa fé, conseguir o que nós queremos, mas sem duvidar de Deus, porque a fé robusta, ela libera energia para a gente conseguir o que é? No bem, sempre no bem. Então uma fé vacilante não consegue, porque você já, não vou conseguir mesmo, não vou nem fazer esforço. Então tudo requer esforço na vida. Com isso que ele quis dizer, que se você tiver vontade, você consegue remover uma montanha de um lugar para outro. E a maior fé do Evangelho, vou falar hoje só a respeito do Evangelho, principalmente dos capítulos 25, 26, 27 e 28. A passagem mais bonita que tem no Evangelho é da mulher que sofria hemorragia há 12 anos. Ela gastou todo o dinheiro dela em médico e não conseguiu sarar. E daí ela ouviu falar de Jesus e disse assim: eu vou até lá. Eu tenho certeza que ele vai me salvar e vai me curar. E quando ela chegou lá, tinha uma multidão de pessoas, ela não conseguia nem chegar perto. Ela pensou assim: meu Deus, eu vim aqui para ser curada, então eu vou conseguir chegar. Se eu pegar na roupa dele, eu sei que eu vou ser curada. E ela se aproximou e tocou na túnica de Jesus. E nesse exato momento a hemorragia parou e ela se sentiu curada. Jesus, nesse mesmo instante, falou assim: quem de mim tirou uma virtude? E daí os discípulos: mas Jesus, está todo mundo te empurrando, querendo chegar perto, querendo ser curado, está todo mundo ali tocando. Ele falou: não, alguém tirou de mim uma virtude. E a mulher ficou preocupada, nervosa, e disse que fui eu. Ela falou: fui eu. Daí Jesus falou: ide em paz, porque a tua fé te curou. É a única passagem bíblica que Jesus não impõe a mão e que a pessoa não pede para ser curada. Então não há um pensamento de Jesus querendo curar a pessoa. Ela se autocurou. O que aconteceu nesse momento? Foi liberado os fluidos de Jesus, que ele tinha uma capacidade enorme de energia, e com a vontade e a fé que ela tinha, é como se fosse uma bomba que explodiu dele e atingiu a ela.
a vontade que ela tinha de ser curada. Então, aconteceu algo dentro dela. Ela liberou uma energia tão forte de dentro dela que uniu com a energia dele e que foram atingir os pontos que não eram saudáveis dela e recuperou toda a saúde. É isso que acontece. Isso aí não é uma virtude mística, uma fé mística. Não existe isso. É uma verdadeira força atrativa. É que rege o nosso organismo. Se nós pensarmos positivo, se nós quisermos algo, uma cura, nós temos que emitir pensamentos positivos, como se fosse uma ação magnética que vai atuar nesses fluidos, nessa energia cósmica universal e entrar em sintonia com os espíritos maiores, e vai acontecer o fenômeno que diz assim, que diziam prodígios, mas nada é do que um fenômeno de cura. É isso que acontece, por exemplo, num centro espírita, e às vezes dois doentes, portadores da mesma doença, no mesmo estado, tudo igual, podem procurar ajuda médica, ajuda espiritual, e um se cura, o outro não. Mas é que o mal tem duas, vamos dizer, dois itens, dois tipos. É o mal que a gente já traz de outras vidas, ou o mal que a gente tem que passar, ou a doença, e o mal que a gente carrega dos nossos dias pelos nossos descuidos. Excesso de fumo, excesso de comida e tudo isso. Então nós temos que ter fé, cuidar de nós e pedir a Deus. E o que acontece? Por exemplo, duas pessoas entram aí dentro, ou tomar passe, ou na maca para serem atendidos, tá? Se eu não tiver receptivo, se eu não tiver de bem, em pensamento poderoso com Deus e estar acreditando naquilo, o que tiver acreditando, as energias vão se unir, vão ser liberadas por Deus e por Jesus, como se fosse um imã, um atrai o outro, e vai acontecer o fenômeno da cura. Desde que seja merecimento daquela pessoa nesta vida. E o outro, se vem, eu vou lá, vou tentar, vou toda semana, continua mesmo, mas vou lá. Ele não veio receptivo, às vezes ele não acredita na cura, e o que acontece? Não é positivo, um é negativo, e há uma repulsa. Então a outra pessoa não consegue, os fluidos positivos não conseguem penetrar naquela pessoa, porque nós somos física e química. Então nós atraímos esses fluidos, essa energia magnética. Então o que acontece nas células? Nós pensamos no bem, nós queremos que isso aconteça com a gente, o nosso cérebro libera nos neurônios substâncias químicas que são favoráveis para isso. E essas substâncias viajam no nosso organismo, lembra lá do começo, 70 bilhões de neurônios, eles vão viajando e vão liberando essa energia magnética como se fosse uma corrente elétrica em todos os nossos organismos e em todos os nossos órgãos, para deixar a gente com uma saúde melhor. Se não é possível pela vontade de Deus a cura, pelo menos nós vamos melhorar um monte, diminuir a nossa dor, e nós vamos continuar levando a nossa vida. Então imagine o contrário, se essa liberação é de substâncias negativas, se o nosso pensamento é de raiva, de ira, o que vai acontecer? Os nossos pensamentos são negativos, esses neurônios vão liberar substâncias nocivas que vão percorrer no nosso organismo e vão liberar substâncias nefastas no fígado, no intestino, no estômago. E daí as pessoas estão aí com gastrite, com renite, com todos os itens da vida, porque ela come mal e pensa mal. E depois não adianta a gente tentar colocar a culpa em Deus. A culpa é nossa.
mesmo das doenças que não podem ser curadas nessa vida, nós estamos trazendo de outras. Então, em algum ponto da nossa caminhada, nós nos comprometemos e tentamos nos destruir por alguma maneira. Então, tudo aquilo que nós plantamos, como os dizeres, nós somos obrigados a colher. Se nós plantamos pepino, nós vamos colher pepino, nós vamos colher mexa, maçã, morango. Então, a busca da cura é essa, mas nós podemos melhorar um monte nessa vida para não levar carga para outras vidas. Então, o que nós temos que ter? Nós temos que ter uma fé, mas uma fé através de uma inteligência. Não uma fé cega, que a gente aprendeu a ter ou a gente está naquela religião por ser. Mas entender o que eu falei desde o começo do universo, dos planetas e das células, de tudo. Tudo está intercalado. Então, nós temos que ter uma fé consciente. Uma fé que possa remover as nossas montanhas e nos autodestruir. Às vezes, mesmo que a gente tenha uma doença que está trazendo de outras encarnações, se a gente fizer o bem, não só para nós, mas uma infinidade, eu vou tentar curar outra pessoa. Deus é poderoso, gente. Ele libera a gente dessas questões e traz a saúde para nós, ou traz a felicidade, não importa se com a doença ou sem a doença. Então, o que nós fizermos hoje, aqui nesse momento, vai estar nos aguardando ali na frente. Então, se nós fizermos o bem ali na frente, vai ter o bem nos aguardando. E se isso nós não fizermos, nós vamos receber o mal lá. Porque a fé não se prescreve, a fé não se impõe, a fé se adquire. Tem pessoas que dizem assim, mas eu tento, mas eu não tenho fé. Porque ela fala da boca para fora. Então, Jesus dizia, tem que ter ouvidos para ouvir. E fé a gente tem que desenvolver. Então, a gente não ganha de graça. E tem pessoas, sim, que já nascem com uma fé que no despertar a fé no começo, ela já flora. Por quê? Porque elas já estão trazendo isso de outras vidas. É que nem os dons de tocar, de cantar, que a gente já traz. E quando chega nessa vida, a gente só aflora. Então, o que nós temos que fazer? Desenvolver a nossa fé de uma maneira consciente. Para crer não é preciso só ver, tem que acreditar. Então, nós temos a nossa liberdade. Então, vamos usar essa nossa liberdade para plantarmos coisas boas, para colhermos coisa boa. E também não só para colher, é para a gente se sentir bem, porque quando eu sempre digo, a lei de Deus está escrito na nossa consciência. Então, se a gente faz o bem, a gente sente que a gente está legal aquele dia, tudo está bem, dá certo. Então, não é por esperar algo melhor no futuro, é para ver as outras felizes, as pessoas ao nosso redor felizes. E essa felicidade vai trazer tanta energia que mesmo que a gente não queira, vai voltar para a gente. Mas a gente não tem que fazer dessa maneira. Então, a gente pede da maneira que queremos, mas recebemos da maneira que necessitamos. Então, por isso que às vezes a gente não recebe as coisas do jeitinho pronto que a gente queria. Por isso que Jesus, quando curava os leprosos, que no dia que ele curou 12 leprosos, daí quando os leprosos foram embora, ele chorou. Daí os discípulos perguntaram, mas se você fez algo maravilhoso, um trabalho maravilhoso, por que chorou? Ele falou bem assim, porque não vai durar muito essa cura. Todos eles vão adoecer de novo. Por que eles iam adoecer de novo? Porque eles se curaram, mas se eles continuarem na vida pregressa, se alimentando, bebendo, fumando, xingando, tendo inveja, traindo, matando, a doença volta. E ela volta pior do que era antes de ser curada. Por isso que Jesus sempre disse, vá, mas não peques. Se pecar de novo,
o trabalho de Jesus foi em vão, curou e a pessoa vai voltar com a mesma doença. Então, vamos ter uma fé inabalável. E a fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Quer dizer que você vai acreditar, vai ter fé porque você entende. Você lê, você aprende, você estuda para ter essa fé inabalável. Então, eu tinha pensado em falar em duas pessoas. Uma, Alfredo Nobel, que inventou a dinamite, por isso que existe o prêmio Nobel. E ele trabalhou e fez esse invento. E ele queria que vertesse isso para o bem. E quando ele viu que era usado para explodir vários povos, cidades, ele ficou tão amargurado, tão depressivo, que acabou morrendo. E outro é Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont foi lembrado ontem, quem viu a abertura dos Jogos Olímpicos. Alberto Santos Dumont saiu no 14 bis, saiu voando lá. Porque um dos que bolou aquilo das Olimpíadas falou assim, que ele quis homenagear Santos Dumont e mostrar para o mundo inteiro que Santos Dumont foi quem inventou o avião, porque os Estados Unidos tomou para ele. Diz que quem inventou o avião foi os dois irmãos Whitney, uma coisa assim, uma coisa assim. E eles pegaram para ele, porque diz que eles inventaram a aviação em 1903 e o Santos Dumont em 1906. É que eles disseram que voaram, mas não provaram, não mostraram para ninguém. E Santos Dumont foi lá na França, perto da Torre Eiffel, e fez uma comissão, tudo. Então, quando Santos Dumont ficou maravilhado, porque a vida inteira ele olhava os pássaros e queria fazer igual os pássaros, ele queria voar. Desde pequeno, ele queria voar. E ele conseguiu a proeza dele. Logo depois, os aviões foram usados na guerra. E ele não aguentou ver os aviões bombardeando as cidades e se suicidou. Esse foi o fim de Santos Dumont. Se eles tivessem esperado um pouquinho mais, eles viriam que a invenção dele ia mudar a humanidade. Quanto de bem faz a aviação de transportar as pessoas. Olha, órgãos agora que transportam, que tem que ser rápido, tudo em helicóptero, em avião, a coisa é rápida. Então, quanto de bem ele fez para a humanidade, mas ele não esperou. Se Deus deu aquele dom para ele inventar aquilo, é porque alguma função tinha. E ele não esperou para ver. A fé dele foi abalada. Porque ele nesse ponto aí, eu só queria que fizesse o bem. Infelizmente, nós sempre praticamos para o lado errado. Isso aí que foi o caso da perda. Sim, mas ele não era o responsável, tá? Eu só estou dando exemplo do que ele tentou. Então, o que nós temos que fazer? Não importa que não saia o bem, desde que a nossa intenção seja o bem. Jesus já dizia, às vezes não importa o ato, importa a intenção. Então nós pecamos às vezes pela intenção, não pelo fato. E ele sofreu a consequência do ato do suicídio dele. Então olha a importância do bem pensar e do bem agir. Por exemplo, todos nós aqui hoje estamos tentando, e se nós estivermos conectados no bem, nós vamos fazer o bem para o universo. Porque todos juntos e unidos, pensando do bem, é como se tivesse uma nuvem de bem em cima de nós, e nós iremos nos conectar com o bem no mundo inteiro. E a mesma coisa acontece quando a gente se conecta com o mal, pensa o mal, então a gente vai fortalecer as pessoas que estão sintonizadas no mal. Pensa que a gente não foi responsável pelo holocausto lá de Hitler? Como assim? Se nós cometemos o mal, foi para essa nuvem, para esse universo o mal,
claro que tudo isso alimentou aquela mente doentia para fazer o mal. Então, por isso que Jesus diz, orai e vigiai. Então, nós temos que vigiar 24 horas por dia. Vai pensar no mal, canta, faz qualquer outra coisa, vai desejar o mal para o outro, ai, estou com raiva do que aconteceu aquilo, canta, disfarça, faz outra coisa, porque é difícil. Eu falei no começo, é um assunto tão assim, orar e ter fé. É corriqueiro, por exemplo, nas casas de oração, nas religiões, mas não é fácil, é difícil, é muito difícil fazer tudo isso. Então, por isso que é importante a gente prestar atenção no que vai acontecendo no nosso dia a dia, para não se entregar. Por isso que as pessoas dizem, quando acontece uma coisa de ruim, acontece outra já seguido. Por quê? Porque nós mudamos a nossa vibração e o nosso foco. Então, por exemplo, acontece alguma coisa de ruim, nós saímos correndo, nós estamos atrasados, daí o que acontece ali na frente? Batemos o carro. Mas por que foi isso? Porque nós entramos numa sintonia de aflição, de angústia, não prestamos atenção e a culpa foi nossa. Não é a culpa de mais ninguém, é só nossa. Então, nós precisamos acreditar nos nossos objetivos, na possibilidade de realizá-los. Então, mas já planejar antes, eu ter que me estruturar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero isso, está tudo dentro do bem e eu vou conseguir atingir meus objetivos. E trabalhar daí e ver os resultados antecipados, porque você aumenta a tua chance de conseguir. Então, e ter uma vida honrada. André Luiz fala no seu livro que uma vida honrada é a maior e mais corajosa testemunha que um homem pode dar de sua fé. Então, eu ser honrado e fazer tudo de melhor, porque não importa as circunstâncias, Deus está diariamente nos mostrando o melhor caminho. Ele nos intui, desde que a gente esteja no bem, pensando no bem, Ele nos intui. Então, e nós podemos tirar de todas as situações, até as ruins, o que há de melhor. Então, nós temos que nos doar, nós temos que fazer o melhor por nós e pelos outros. Ir atrás dos nossos sonhos, porque a arte é viver e viver bem. Então, isso que é ter uma fé inabalável. Então, se nós tivermos uma fé profunda e vivermos em oração, a vida vai ser perfeita para nós. No nosso estágio que nós estamos num país de provas e expiações. Então, viver em prece. Então, o que é a prece? Nós vamos ter que coordenar as duas, a fé e a oração. Orar. Orar vem do latim, que se chama orare, e orare significa falar. Então, se orar significa falar, os grandes conferencistas que dão palestras são chamados de oradores. Mas então, por que, se eles são chamados de oradores, por que nós chamamos a nossa prece de oração? É porque no nosso caso, orar significa falar. Então, orar quer dizer, orar é falar. Mas, na parte da religião, orar quer dizer falar, mas falar com o nosso Criador, falar com Deus. Então, orar significa falar com Deus. Não precisa ter grandes orações, não precisa a gente estar falando, a gente tem que vivenciar a oração. E conversar com Deus, contar as coisas que nos acontecem, pedir o que nós necessitamos. Mas daí, vocês são capazes de questionar o seguinte, mas se Deus sabe de tudo, se Deus mora dentro de nós, para que pedir e contar para Ele o que aconteceu com a gente? Se Ele sabe. Isso não é para Ele, é para nós. Porque se nós formos contar a Ele, nós vivenciamos tudo aquilo, nós prestamos atenção no que nós fizermos e no que nós queremos.
Isso é para a gente entrar em comunhão com Ele, não é para o bem dele. Ele não precisa disso, é para o nosso bem. Isso que se chama oração. Então, essa nossa oração tem que ser da alma, não pode ser dos lábios. Ela tem que vir dos fundos, das entranhas do nosso ser. Só um obrigado a Deus é uma oração maravilhosa se vier lá de dentro do ser, se eu tiver assim, com muita força de vontade, com garra que isso aconteça. E Jesus dizia assim: ore, vá ao seu aposento, fique em silêncio e inquietude. Não faça que nem os hipócritas que dão discurso na rua e que é do lábio para fora. Mas nos aposentos ele quis dizer no nosso íntimo, não é num quarto fechado, não é numa sala fechada. No nosso íntimo ele quis dizer num aposento, secreto, é dentro de nós. Então nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer estado, na rua, mas é no íntimo, é no nosso aposento. Não precisa ter assim, que ir para o quarto, estar em silêncio, eu ficar de joelho, eu ficar de pé, eu ficar sentado, eu ficar deitado, é indiferente. O que vale é o que está dentro de nós nesse momento. Porque tudo que não pode ser aplicado em todas as circunstâncias não pode ser uma verdade divina. Então, porque tem pessoas que não conseguem se ajoelhar, tem pessoas que nem têm perna para falar nisso. Então, eles não se aplica essa regra. Então, não importa o local, não importa a roupa, que nós estejamos com roupa ou sem roupa, ou vermelho ou verde, não importa se é em silêncio, se é com música, se eu me concentro mais com música, com silêncio, se eu me concentro falando com Deus em voz alta, em voz baixa, não importa. O que importa é a oração dentro de nós. E essa oração tem que ser feita o dia inteiro. Aí eu agradeço por estar viva, eu agradeço, eu quase fui atravessar uma rua, quase um carro me pegou e não aconteceu, então Deus me ajudou, então eu agradeço por estar viva, agradeço cada coisa de boa que acontece na minha vida, agradeço na hora do almoço por eu ter comida, agradeço de manhã por eu amanhecer viva, agradeço porque eu tenho os pés, eu tenho mão, tantos não têm por aí. Então isso é importante. E isso se chama, eu posso também orar, se chama oração-ação. O que é oração-ação? É aquela oração que eu faço trabalhando. Por exemplo, a gente vem aqui e trabalha em prol dos outros. A gente se doa, isso é uma oração. A gente vai e ajuda uma pessoa a atravessar a rua, a gente serve de voluntária no hospital, a gente vai cortar cabelo de graça, isso aí se chama oração-ação. Não estou orando, mas eu estou fazendo o bem para os outros. E isso, para Deus, é considerado uma oração. A gente tem que o quê? Só se conscientizar disso. Então, aprender que funciona assim. Depois que aprender que funciona assim, é tentar pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, veja quanta coisa boa a gente pode receber 24 horas por dia. É aqui, é lá fora, é em qualquer lugar que a gente vá, porque Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Deus é justo. Então é muito importante orar aqui, orar em família, orar, que aqui sempre pedem fazer o evangelho no lar. Por que é importante o evangelho no lar? Porque a vibração muda. Então, aquele aconchego, o entrosamento das pessoas, e a gente muda a vibração. E fora isso, que a gente consegue uma redoma em volta da casa, uma proteção em todo o nosso lar por fora, dando uma energia salutar, afastando tudo que é de ruim e de mal do nosso aconchego. Porque nós vivemos lá, nós dormimos lá. Então tem que ser um ambiente bom, um ambiente aconchegante, um ambiente salutar. E a oração também, ela pode ser um pedido. Eu posso pedir por mim, eu posso pedir por outras pessoas. Inclusive no capítulo 25 do Evangelho tem oração para os enfermos, e oração para os necessitados, pelos mortos. Então,
Se nós fizermos oração, nós podemos fazer oração para nós mesmos, nós podemos fazer oração para os nossos parentes, para os nossos filhos, nossos amigos, encarnados e desencarnados. E essa oração também pode vir do desencarnado para o encarnado. E ela pode ser de desencarnado para desencarnado. Qualquer um ser encarnado ou desencarnado pode orar e pedir por si, pelos outros, por quem quiser. Deus faz com que essas orações cheguem aos seus devidos destinos. E vai fortalecer, oração para desencarnados, e às vezes eles estão tão necessitados, e isso faz um bem, acende uma luz no caminho deles. Olha quanta maneira da gente fazer o bem para os outros. Isso assim é uma coisa maravilhosa que possa existir. Jesus orava. Um dia um dos apóstolos perguntou para ele: Senhor, por que oras tanto? Cada vez que nós terminamos o nosso trabalho de atendimento durante o dia, o Senhor se recolhe e faz oração. Daí ele responde para o discípulo: mas é que a gente consegue, através disso, se refortalecer, se energizar novamente, porque isso, a oração é o alimento para a alma, assim como os alimentos é para o corpo. Se a gente comer um dia bastante, não vai precisar comer nunca mais, ou ficar um mês sem comer, não funciona. A alimentação para o nosso corpo tem que ser diária. E inclusive ele explica isso, que a oração tem que ser diária, porque a energia é como se fosse uma chama acesa. Acaba o combustível, a chama apaga. Então a oração serve de combustível para nós fortalecermos a nossa energia. Daí ele pergunta assim: mas até vós tendes orar, porque o Senhor não é o caminho, a vida que vai nos levar até a Deus? Ele falou: não existe outro meio, eu tenho que orar para entrar em contato com meu Pai. Então, se ele necessitava, imagine nós, na nossa inferioridade e na nossa ignorância. Então, a nossa prece tem que ter qualidade, gente, qualidade. Porque às vezes a gente não tem qualidade da prece. A gente não pode jamais, eu acho assim, barganhar ou pedir assim: eu quero ganhar na loteria, eu vou rezar para ganhar na loteria. Gente, isso aí é ilógico. Eu vou rezar para só acontecer coisa boa. Eu vou orar, só para esse tipo de coisa. Daí não vem a resposta. Não é essa a resposta de Deus. Então a gente tem que pedir para ter força, e tem gente que pede uma coisa e nem se sacrifica. Tem aquela historinha do cara que atolou na lama, e daí passam os monges e ele está sentado em posição de oração e meditação, e os monges perguntam: o que você está fazendo? Orando porque meu carro atolou, para desatolar o carro. Quer dizer, eu não estou fazendo força e quero buscar e acharei, bater e a porta se abrirá, mas se esforça que vai ter a resposta. Daí os monges passam e não ajudam. Chegam no outro que está atolado na mesma rua cheia de lama, o cara está dizendo até impropérios, mas está pondo pedrinha, está tentando achar uma solução. Daí o mestre diz: todos juntos vamos desatolar esse carro. Daí os discípulos perguntam: mestre, mas por que aquele outro nós não ajudamos e esse nós vamos ajudar? Porque esse está fazendo esforço. Então, sem trabalho e sem esforço, nós não vamos conseguir mesmo. Não adianta pedir para passar no vestibular e eu não amanhecer estudando. Então, a pedis e obtereis não é só sentar e ficar em oração, mas tem que, a máxima é verdadeira: ajuda-te e o céu te ajudará. Se não houver trabalho, a gente não consegue. E se não houver coerência no que nós pedimos. Por isso que é aí que está a eficácia da prece.
que é pedido, agradecimento e glorificação. A gente agradecer e glorificar a Deus todos os dias da nossa vida. Não esquecer que as preces valem para todo mundo e não importa a maneira como nós fazemos e o jeito que nós fazemos. O que importa é nós nos fortalecermos e entrarmos em contato com Deus através dos nossos pensamentos. Sai Baba tem um ditado que diz assim: as preces devem morar no coração, onde Deus habita, e não na cabeça, onde as doutrinas e as dúvidas se chocam. Ele é o avatar do amor. Então, tem também aqui que desistir é a saída dos fracos e insistir é a alternativa dos fortes. Uma historinha que eu sempre gosto de contar, sempre acabo com uma historinha, de tocar o céu. Uma psicóloga graduada pela Universidade do Arizona, norte-americana, ela é pianista, faixa preta em taekwondo e piloto de avião. Tem 33 anos. Isso se não fosse o fato de ter nascido sem os braços. Já é difícil para uma pessoa normal ser tudo isso. Ela nasceu sem os braços por causa de um problema congênito. Ela escreve livros, ela pilota avião, ela toca piano. E sempre tentaram dizer para ela desistir de tudo isso. É difícil mulher ser piloto de avião, quanto mais ela sem braço. E ela conseguiu tudo isso. Então veja o esforço. Ela pediu a Deus, mas ela deu tudo de si. Gente, imagine, a gente não consegue ser tudo isso sendo uma pessoa normal. Ela sem os braços, ela conseguiu. E todo dia quando eu vou trabalhar, às vezes eu levanto indisposta também. E eu encontro um senhor que desde que eu montei meu consultório, no caminho, ele trabalha numa agência, acho que é do correio, ele não tem os braços. Todo dia ele está indo para o trabalho e ele não faltou nem um dia até hoje. Outro dia eu vi ele na panificadora, eu parei no sinaleiro e falei, como que ele vai fazer na panificadora, né? Ele pegou, passou, baixou, a guria do caixa pegou o cartão de crédito do bolso dele, passou o cartão, botou de volta e ele tem uma pasta aberta e a guria pegou e colocou o pão dentro da pasta dele. E as pessoas conseguem estudar, conseguem escrever, ele deve separar a carta o dia inteiro, porque coopera. Então as pessoas escrevem e cooperam. Eu já atendi uma criança lá no consultório e eu falei, a mãe falou, vamos ver se até ela crescer, vamos desenvolver um braço legal para ela. Ela falou, não precisa, eu faço tudo, tia Dirce, eu limpo até meu aparelhinho da boca, nunca achei uma sujeira na menina. Então, vê o esforço que essas pessoas fazem, a gente está perfeita. Então vamos tentar trabalhar no bem, fazer o bem e o melhor que a gente pode. Aqui, ó, busque o bem, pense o bem e deseje o bem. Sua vida merece uma atitude. Isso que nós falamos é atitude. Nós temos que ter uma atitude. Pois é sabido que você é aquilo que pensa, aquilo que faz, aquilo que come. Então, nada mais justo do que ser uma pessoa de atitudes boas. Isso é certíssimo. Quem pensa demais em alguma coisa acaba se identificando com ela. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essas antigas frases expressam uma verdade. A de que o pensamento é criativo e é muito poderoso. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. Você cria o seu próprio mundo através das ideias que você concebe. Então escreva a sua vida, reescreva. Comece agora a emitir pensamentos positivos, amorosos, bons. Comece a esperar pelo bem das pessoas. Está esperando o que para amá-las? Lembre sempre também que os semelhantes se atraem. Por exemplo, você vai atrair aquilo que você pensa. E
É você o maior responsável pela guarda daquilo que entra e sai da sua mente. Acredite sempre no melhor. Sinta a luz do sol, mesmo quando o céu está carregado de nuvens, porque você merece. Está na hora de terminar, então eu acho assim nada mais apropriado que fazer uma prece maravilhosa que o Divaldo gosta de fazer, da autoria da Amélia Rodrigues. Foi psicografada por Divaldo. Então ele fala tudo isso em oração. Senhor, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor-de-anil e vegetei na terra verde, salpicadas de flores de tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a ti imploro com miseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telhado, a melodia do vento nos ramos dos salgueiros, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não consegue esquecer jamais. Diante da minha capacidade de ouvir pelos surdos, eu te quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos surdos eu quero te rogar, pois eu sei que depois dessa dor no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mão de caridade, de solidariedade, mãos que operam, mãos de poesia, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que abraçam alguém com ternura no momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados e eu posso bailar. Por eles eu rogo e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dela exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nenhum teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar ou alguém para desabafar, não reclamarei nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós, muito obrigado, Senhor.